Olá, boa noite. Só vamos aguardar a doutora Karina. Só aguardar ela entrar para a gente começar a nossa conversa. Estamos tendo um probleminha aqui com. Pronto, acho que agora vai. Aí. Agora então. Pronto, boa noite. Tudo bem, Noite. Karina? Tudo ótimo, e você? Tudo Joia. bom? Primeiro, quero agradecer por ter aceitado o meu convite para a gente bater esse papinho hoje. E é um tema muito importante, assim, para a gente, né? A Karina é advogada, né? Especialista em direito médico. E eu vou falar um pouquinho por que eu decidi te convidar para essa live. Bem, eu me formei num hospital que é um dos maiores hospitais da América Latina, que é o Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. E a gente tinha uma média de 30 partos por dia. Era muito volume e acaba que a gente tinha alguns casos que realmente viravam reclamações judiciais, enfim. E isso me preocupava muito. Eu falava, gente, eu não quero, eu tenho morro de medo. E o que eu posso fazer para isso não acontecer comigo? E aí a gente começou a falar sobre seguro e tudo mais, só que o residente, coitado, recebe muito mal, né? E aí aí eu falei, não, assim que eu terminar a residência, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar um seguro. E aí foi isso, eu adquiri o seguro, né, de responsabilidade. E foi uma coisa, a melhor coisa que eu fiz, assim, para eu trabalhar com mais segurança, né? E aí eu terminei a residência e vim para Bahia, para o interior da Bahia, e vi muitos casos também, assim, que são casos complicados, né? A gente vê muitas questões da obstetrícia no geral no Brasil, que precisa melhorar muito. E eu já precisei recorrer a vocês, né, a consultoria para ligar e pedir auxílio no que fazer em alguns casos. E querendo ou não, a gente que está lá na porta de entrada, lá na maternidade, que não tem, né, uma maternidade pública, às vezes as pessoas não têm acesso à informação de qualidade, a um pré-natal de qualidade. E a gente está lá na porta onde a gente vê só o desfecho, né? Só o final. E isso é muito difícil para a gente lidar, e enfim. Eu pensei, bom, eu participo de alguns grupos de obstetras e de profissionais da área da obstetrícia no geral, e essa é uma questão geral mesmo para todos os profissionais, até porque a obstetrícia é uma das áreas da medicina em que as pessoas não imaginam que pode ter desfecho negativo, né? E não esperam por isso, na verdade. E lidar com isso é realmente muito delicado, tanto para nós quanto para as famílias. Né? E eu quero que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da sua área, por que você escolheu essa área também. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou agradecer pelo convite.
A gente se conheceu até pelo corretor, o querido, o Borduque, que nos apresentou. Apesar de já ter utilizado nossos serviços, não fui eu que fiz o seu atendimento, foi alguém da nossa equipe. E aí foi através da corretora Borduque que a gente acabou se conhecendo. Muito obrigada. Falar sobre isso sempre é muito prazeroso, porque é o meu dia a dia. Eu nem me programei para falar um pouquinho como eu entrei nessa área, mas vou falar bem rapidamente. Minha família inteira é médica. Mãe, pai, vó, a gente nem conversou sobre isso, né, Verdade. anteriormente. Enfim, eu sabia, a única certeza que eu tinha era, eu não quero ir para a área da medicina, porque os nossos café da manhã, almoço, jantar, férias, só se falava em medicina o tempo todo. Então, essa área é a única, parecia que era uma obrigação eu não fazer medicina. E aí eu caí no direito, e na época, eu acabei precisando ajudar o meu pai, que ele tinha recebido uma ação. E aí, enfim, eu acabei me envolvendo. Eu tô falando isso aqui de 99, 2000 mais ou menos. Que aí eu acabei entrando nessa área, estava terminando de me formar. E, enfim, entrei e nunca mais saí. E desde então, tô na Zenit, Paz Barreto. Eu entrei como estagiária ali e hoje eu sou uma das sócias junto com o Felipe Barreto, meu querido mestre. E foi assim, a gente faz a nossa empresa tão somente a defesa dos profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfim, e dos estabelecimentos também, no hospital, clínica, laboratório. Então, ao longo desse tempo, a gente atua no Brasil inteiro, apesar da gente estar situado aqui em São Paulo, a gente vai, enfim, desde lá de baixo até lá em cima. E seguramente por nós aqui já passou cerca de 6 mil processos, mais ou menos, relacionados a essa área. É o nosso dia a dia, a gente respira isso, né? E como você disse anteriormente, a obstetrícia, eu não gosto nem de falar do GO, porque da ginecologia tem, só que é bem mais Difícil. reduzido. É até injusto isso na precificação dos seguros, porque o GO é muito diferente, quem faz só ginecologia é muito diferente da obstetrícia. Então, ali a obstetrícia, GO, que acaba sendo qualificado, é o número 1, não tenho a menor dúvida disso. E penso o porquê disso tudo, né? É aquela questão, a gente está falando, porque tem duas vidas envolvidas ali. Gestante, feto, além do nascimento de uma mãe, de um filho, de um pai, de um irmão, avó, a realização de um sonho, e, enfim, as expectativas ali são altíssimas e a gente podia falar horas, né, sobre essa questão dos motivos, esses anseios que se tem, que se coloca, se deposita em cima do nascimento de uma criança. E posso falando? Eu tô Pode, pensando aqui nos. pode falar. Tá ótimo. Daí você pode me interromper quando quiser, Tá tá? bom. Eu saio em disparada às vezes. E aí eu pensei, quando a gente marcou essa live, eu fiz o levantamento das principais reclamações que a gente tem lá no escritório. Daí é que eu estou falando não só da questão processual, também processual eu digo judicial. Também eu estou falando em relação à administrativa ética. E aí, CRM, CFM, enfim, nessa questão na questão ética. Aí, em disparada, assim, o primeiríssimo lugar que a gente tem, uma quantidade bem grande, é morte ou sequela em virtude de parto normal, mas ausência decorrente de ausência de monitoramento materno-fetal adequado. Aquela história que fica ali no canto esperando, vamos ver quantos centímetros está, não faz cardiotóxico, quando faz já está apurado o sofrimento fetal, aí vai para emergência. Eu acho que todo mundo aqui conhece esse trajeto, essa história, que infelizmente ela é narrada de forma bem similar ali nos processos. A gente bate o olho, mais um caso de ausência de monitoramento. E esse
o número 1, infelizmente. Número 2, agora a gente já vai entrar para o parto cesárea. Fístula vesículo-vaginal, perfuração de alça intestinal, vamos em atonia uterina, rotura uterina também, acretismo placentário, e aí a gente sabe, enfim, de todas essas consequências gravíssimas que geram isso. Mas aqui, vendo hoje o teu Instagram, me chamou a atenção uma questão. Por incrível que pareça, a gente não tem nenhum processo de uma gestante bem monitorada em um parto normal, reclamando daquelas dores fortíssimas e terríveis do parto normal. A gente não tem esse tipo de reclamação. Que o que dói, que você bem disse hoje, o que dói não é a dor do parto, o que dói é a dor de uma criança, eu estou dizendo parto normal, bem indicado, monitorado, para a gente não cair naquele número 1 da maioria dos processos. Então, o que dói é uma criança que nasce sem uma mãe, um marido que fica ali sem esposa, enfim, isso que acaba doendo, porque a gente, né? Eu estou dizendo isso com base a gente ser humano mesmo, e brasileiro principalmente, que aqui, segundo a OMC, a gente tem mais de 50% dos partos cesáreos. E aí o que eles indicam, e eu estou dizendo isso porque faz parte de todo esse estudo que a gente faz para compor uma defesa dos médicos. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, a gente sempre tem um acompanhamento do assistente técnico conosco, em cada ato que a gente faz. Então a gente sabe que a OMC, ela recomenda que seja, na verdade, ela nem recomenda, ela diz que não tem o porquê ser mais de 10 a 15% desses partos, não tem por que ser cesárea mais do que isso. E, enfim, e ali a gente é o primeiro país, né, que se tem, é o número 1 ali, campeão nesse tipo de reclamação. Bem, a gente tem inúmeros motivos para isso, eu acho que você fala bastante no dia a dia. E a gente acabou fazendo, recentemente até, um manual. Eu te mandei, você pode utilizar, usar e abusar nas suas aulas. Um pequeno manual, na verdade, de medidas preventivas para se evitar, que pode utilizar, obviamente, não só na GO, em todas as áreas, para se utilizar no dia a dia. E quem for ler ali, eu destaquei que se pudesse dar um único conselho, ali, se pudesse só uma linha ali naquele manual, seria o bom relacionamento com os pacientes, as pacientes aqui, e os familiares. E como que dá esse bom relacionamento? Você não precisa bater papo, conversar, falar sobre a tua vida. É uma escutativa, um olhar ativo, verificar as nuances ali emocionais, aquelas não verbais, empatia, valorizar os sintomas, as dores sentidas. A gente costumava brincar, mas não é bem brincadeira. Não dizer falar para o médico nunca utilizar a palavra isso é normal. Fica tranquilo, isso é normal para o teu caso. Mudar esse tipo porque isso é o que a gente mais ouve, né? Mudar isso é besteira, que é isso? Até parece que você não sabe que vai doer. É assim, né? Não soube fazer o filho, agora se aguenta, não tem essa. E eles escrevem isso nos processos, viu? Tá tudo ali, o tempo todo. É o que eu falo, as pacientes, a gente faz isso todos os dias. Eu sempre falo isso e assim é um mantra que eu já acordo repetindo para mim mesma. Eu faço isso todos os dias, mas essa mulher está passando por isso uma única vez. Independente de quantos filhos ela tenha, cada gravidez, cada parto é único. A gente não vai ter essa oportunidade de novo, a gente não vai conseguir repetir essa gravidez e esse parto de novo. Então, o que a gente pode fazer para que isso seja da forma melhor para ela e para esse bebê. É o que eu sempre digo, assim, essa questão
da troca, né? De trazê-las para essa realidade, para elas dividirem com a gente não só as responsabilidades, como a tomada de decisões, né? Porque às vezes são decisões muito delicadas mesmo. E, enfim, às vezes elas até ficam um pouco chateadas quando a gente fala algumas verdades, no sentido de tem que fazer, por exemplo, tem que medir a pressão todo dia. Não tá medindo. Não, tem que medir, senão a minha parte eu tô fazendo, tem que fazer a sua também, né? Então, essa parte eu vejo que é muito realmente deficiente. E a questão do parto normal, você falou muito bem, porque é o que a gente vê, a realidade é essa. Para você ter uma noção, eu tô na Bahia há 2 anos. A cardiotocografia aqui só tem 2 anos. Uau! Não existia antes, não existia cardiotocografia, por exemplo. A ausculta, eu tive um caso de uma paciente que agora teve um parto normal lindo, maravilhoso, teve uma cesárea anterior, que ela ficou 15 horas internada e ninguém escutou o coração do bebê. 15 Uau! horas internada, ninguém ouviu o coraçãozinho do bebê. Foi para uma cesárea realmente, mas eu falei, poderia ter dado muito errado, né? Então, assim, eu sempre digo isso para as pacientes, que às vezes elas falam, mas vocês não vão fazer nada. Eu falo, gente, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é garantir a segurança, que é manter o bem-estar materno e fetal preservado. Então, a gente precisa ouvir de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos, às vezes menos, 5 em 5, às vezes continuamente, para a gente manter essa segurança e agir oportunamente, né? E tem um termo que é o termo de sofrimento fetal, né? Que a gente usa muito e que não era para a gente usar mais, porque era para gente. Hoje a gente já tem tecnologia suficiente para antecipar esse sofrimento, não deixar isso acontecer. Mas a gente às vezes realmente peca com isso e é muito importante a gente realmente repensar nossos atos, né? Rever também os protocolos, para que a gente sempre acorde já pensando sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Você está dizendo sobre a educação continuada, isso faz parte dos princípios fundamentais ali previstos pelo Código de Ética Médica, que o médico deve, não tem a menor dúvida, fazer essa atualização constantemente. A gente não precisa ir longe, você está falando desse termo que não era mais para ser utilizado, e aí eu faço um paralelo até com o prontuário e o próprio termo de consentimento do parto cesáreo ou do parto normal é esquecido. Pouquíssimos casos a gente recebe com termo de consentimento para o parto, pouquíssimos. É porque a gente está falando, tem realidades distintas aqui. Quando a gente está falando de um pré-natal feito num consultório, enfim, também não tem, tá? Não tem. Sequer tem ali o cartão do pré-natal, tem aquele acompanhamento, mas o que deveria, essas conversas. Eu expliquei, o termo de consentimento é importante, importantíssimo. Entretanto, ele, afinal, ele não para esse tipo de caso, ele não é obrigatório. Alguns tópicos ele é obrigatório, para esse não. Só que a única forma da gente comprovar que houve ali o efetivo esclarecimento. O ideal seria simplesmente a conversa, dizer, enfim, que as vantagens. Eu tenho algo que não sai da minha cabeça. Acho que isso, desde pequena, até pela minha família, eu escuto que quando se faz um parto cesárea, se corta 7 camadas ali da nossa derme, não, que é a primeira, né? Enfim, Cortam 7 camadas até chegar no bebê, é isso mesmo. Exato. Então, e eu lembro que eu vi um vídeo que mostrava essas 7, é uma coisa extremamente complexa. E quem sabe disso? Quase ninguém. Quem deveria saber? Todas as gestantes. Todas. Porque quando se dá um termo de parto normal, tem que saber que se tiver alguma intercorrência ali, porque pode planejar, pode estar tudo redondinho e de repente tem um problema que tem que reverter ali, tem que se transformar em parto cesáreo. A gente sabe disso. Então, isso deveria estar
escrito, ou deveria ser falado com o paciente. Se não tem o termo, então que anote no prontuário ali, desde a primeira consulta, porque se dá alguma intercorrência, por mais que você faça tudo exatamente da forma que tem que ser feita, a insatisfação diante de uma morte, de uma sequela, ela existe. E aí vai recair em cima de quem isso? Quem vai? Os familiares eles vão querer achar um culpado. E o culpado sempre vai ser o médico. A gente até brinca que a gente tem dois tipos, na verdade, três tipos de médicos hoje em dia. Os que já foram processados, os que vão ser, e os mentirosos, que falam que nunca foram e nunca vão ser. E É esses verdade. cuidados, sim, sim. E ali a gente estava, eu estava até vendo um bate-papo que você estava tendo numa outra ocasião, que foi falando informação aqui, eu lembrei de um caso do nosso escritório, que hoje em dia a gente tem, além do dano moral, dano estético, enfim, existencial, material, a gente tem o dano à informação. Então, você pode ter feito tudo certinho, só que você deixou de informar para o paciente os riscos, os benefícios, o que o que poderia acontecer. E esse caso em específico, ele é bem interessante porque foi uma gestante, ela era primigesta na época, ela queria porque queria, ela não queria sentir dor, então ela só queria o cesárea, desde a primeira consulta, estava anotado no prontuário, tá? Teve até aquela cobrança ali pela disponibilidade, isso também foi um ponto que foi discutido. Enfim, fez cesárea, foi redondinho, nasceu a criança, enfim. E agora, depois de foi quase 4 anos, ela foi para a segunda gestação. E nessa segunda gestação, quando ela chegou, acho que foi na 36ª semana, ela teve uma rotura uterina. E ela acabou perdendo o feto nem bonito falar feto, né? Enfim, a gente fala feto para não se apegar. É, exato. Perdeu a criança e ela foi gravíssimo. Ela estava em casa até descobrirem o que é, enfim, quase morreu, fez muito sangramento. E, e aí não sabia o que era. E aí o médico dela, que era outro GO que estava acompanhando, ele falou: o que aconteceu foi uma ruptura uterina. E ela falou: tá, mas o que é isso? Porque quando fez a cesárea da primeira vez, você fica com uma cicatriz. Não tem como ficar, é um resquício. E ali é mais. Ele dizendo, né, para ela, e foi o que foi relatado ali no inicial. E justamente por estar frágil ali aquela cicatriz, pode acontecer de romper. É isso, com o feto crescendo, e foi isso que aconteceu. E aí ela acabou entrando com processo contra esse primeiro GO por não ter dado, é claro, pedindo outros danos também, mas por não ter dado informação a ela. Ela ficou ali, não sabia realmente. E quem sabe disso também? Quase ninguém. Não é Exato. dito, não é conversado. Mas não dá para culpar os médicos 100% em relação a isso, porque a formação de vocês não ensina isso. A formação é muito voltada para a doença, para a cura, para as terapêuticas, para conversar, para ter o diálogo com o paciente, saber como falar, essa parte toda psicológica de se ter acesso, de falar a mesma linguagem, não tem Não treinamento, tem. não tem. A gente está tentando mudar isso, né? O Borduque é um deles que a gente já teve em várias faculdades acompanhando para dar essa cultura, né? De levar esse conhecimento, porque ninguém faz ideia, às vezes acha que residente não pode ser processado. Quantas e quantas vezes a gente ouve isso? Que é só o Exatamente. preceptor, E, enfim, esse foi um desses casos que a gente teve de ausência de informação mesmo, que ninguém imagina. Exato. É uma coisa que eu bato muito na tecla, sabe, Karina? E minhas consultas, assim, tem horas que o pessoal até reclama. Aqui eu trabalho no meu consultório e no SUS.
E às vezes, quando eu entrei, queriam colocar 15 pacientes num turno para eu atender no SUS. Eu falei, gente, dessa forma é impossível. Não há essa possibilidade de fazer pré-natal de alto risco, atender 15 pacientes num turno. Isso é impossível. Ainda mais um pré-natal de alto risco, porque eu não abro mão de explicar detalhadamente toda a consulta. A primeira coisa que a gente faz é falar para elas trazerem um caderninho de dúvidas e a Olha, gente ir explicando detalhe por detalhe do que está acontecendo, do que ela tem, do que vai acontecer, por que a gente está pedindo esse exame, para que serve, o que a gente vai ver. E assim, isso é extremamente importante para essa pessoa participar do processo do que está acontecendo com o corpo dela, com a família dela nesse momento. Então, assim, muitas vezes a gente fala, mas o paciente não aderiu ao tratamento. Ele não sabe qual que é a consequência, né, se não aderir, ou o que tem que fazer, ou a gente não consegue explicar direito como é que toma a medicação, ou como mede a glicemia em casa, por exemplo, esse é um grande problema que a gente tem, que é a diabetes gestacional, que leva a desfechos adversos mesmo. Então, assim, se a gente não tem esse tato para chamar elas para ação também, para fazer a parte delas de uma forma delicada, mas que também não permissiva o suficiente para não deixar isso passar. E é o que eu falo com meus alunos, eles sempre falam, eu tenho alunos que passam comigo da faculdade de medicina, e a gente tem alunos e alunos, né? A gente fala que hoje está se formando muito médico mesmo, e a maioria deles não quer nem passar pela GO. Fala, não, eu jamais vou atender uma gestante, nunca na vida, e não quero aprender. Eu falo, gente, vocês estão enganados, porque gestante tem em todo lugar. Qualquer lugar que você tiver, vai ter uma gestante. E sim, mesmo que você vá, por exemplo, dar plantão numa UPA, às vezes chega gestante em trabalho de parto ou com qualquer verdade. tipo de outra complicação. Eu falo, a gestante, ela não é a gravidez, ela é uma pessoa e as pessoas também adoecem de outras coisas. Então a gente precisa saber lidar com isso, precisa explicar as coisas direito. E realmente a nossa formação é tanto que assim, quando a gente fala sobre isso, não, vamos fazer um treinamento, vamos fazer a educação continuada, é muito difícil para os próprios profissionais da saúde entenderem que a gente precisa manter essa atualização constantemente. Por exemplo, a gente não são cirurgias, existem cirurgias muito graves e complexas que a gente não faz todo dia. Uhum. Ontem eu tive um caso muito grave que eu tinha certeza que eu ia precisar fazer uma esterectomia. E a esterectomia, felizmente, na obstetrícia é uma cirurgia rara, e assim, a gente quase não precisa fazer, são situações muito delicadas mesmo. E eu já estava, nossa, ainda bem que eu tenho treinamento, que eu não abro mão de todo ano fazer treinamento em emergências obstétricas, porque a gente precisa, né? Chega um momento que a gente precisa e a gente tem que saber o que fazer, a gente não tem como delegar isso para outra pessoa. E a questão que eu queria te perguntar, assim, em relação à sua atuação é se você vê reclamação contra outros profissionais que trabalham na obstetrícia também, ou é única e exclusivamente o médico? A maioria das vezes é o médico. Tem enfermeiros, tem doulas, enfermeiras, que por vezes são também processadas. Quando eu falo de doula aqui, eu menciono alguma clínica que não tenha um suporte, que quando ela é processada com mais frequência, quando não tem um suporte nessa clínica em caso de uma emergência. Então, aí se verifica bastante essa relação. Agora, quando a gente tem essa doula no ambiente hospitalar, ali fazendo todo um acompanhamento, bem treinada, a gente dificilmente tem algum problema. Ela até um auxílio, essa parte psicológica, esse apoio, esse segurar na mão, esse carinho que a paciente merece e precisa naquele momento, essa relação é até melhorada com a participação delas. E tem o anestesista, mas aí vamos no médico também, se tem complicações, vamos de novo na cesárea do anestesista.
A gente vê o hospital, certamente, na maioria das vezes está junto. E por vezes também, quando se passa. Eu estou falando só de pessoa jurídica aqui, né, no final. Quando se. Enfermeiros, que eu já disse, e quando se faz um pré-natal num consultório, por vezes também processa uma pessoa jurídica ali daquele consultório. Então, se coloca o consultório, o hospital, a médica, o anestesista e os enfermeiros que, porventura, tenham ajudado ali. Enfermeiro, a gente vê muito a reclamação também. Ele foi grosseiro comigo. Ele falou que é normal eu ficar 5 horas aqui em trabalho de parto. Ele nem foi chamar médica. Então, as principais reclamações relacionadas a esses profissionais, exatamente essa, de não valorizar o que a paciente está sofrendo para fazer o encaminhamento, passando para fazer o encaminhamento. E acaba que vira um sofrimento, porque elas se sentem abandonadas, né? Essa sensação de abandono é uma das principais coisas que a gente percebe, que ela já está em um momento muito frágil da vida dela, assim, extremamente vulnerável, e tudo que essa mulher quer e precisa é apoio, é acolhimento. Então, às vezes, quando elas se sentem dessa forma, real é o que eu sempre falo com as pacientes, realmente é um sofrimento. A maioria das mulheres que falam que o parto foi extremamente sofrido são mulheres que foram violentadas de alguma forma, e o abandono é uma delas, né? Então, a pessoa tá ali sem saber o que está acontecendo, sem saber se está tudo bem. Ela não tem esse conhecimento. Então, a gente precisa nos colocar nesse lugar de apoio e de orientação e de educação em saúde. Eu sempre falo que é isso. Enquanto a gente não entender que essa medicina paternalista já se foi, né? Que a gente não é mais o médico, a palavra final é do médico, e se o médico está falando é isso mesmo, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. E é tanto que eu tenho os meus alunos que passam comigo, eles falam, ai, mas eu jamais vou fazer obstetrícia, porque a gente toma muito. Eles ainda falam, vocês ganham mal e ainda são processados desse tanto. Não, jamais eu vou fazer obstetrícia. E é exatamente isso, mas a gente percebe que a medicina, né, no geral, e o que eu falo, hoje a gente evoluiu muito na tecnologia, na medicina no geral. A gente tem cirurgia robótica, por exemplo, né? Então, assim, evoluiu muito. Mas a obstetrícia é uma das áreas da medicina em que nenhum robô consegue fazer, não existe. É o contato ali do ser humano mesmo. Então, se a gente não realmente entender esse processo, fica tudo muito mais difícil, né? É verdade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está contando dos relatos com os pacientes. É muito comum elas te solicitarem que o parto seja ou normal ou cesárea? Tem esse desejo? Qual é o campeão? Como você lida com isso? Olha, esse é o maior dilema da minha vida, assim, profissional. É muito difícil. Por quê? No meu consultório particular, as pacientes que me procuram querem parto normal. Elas já chegam lá falando isso. E elas querem um apoio de alguém que vá dar informações de qualidade, que vai acolher esse desejo e que vai falar sobre os riscos e benefícios na real, assim. Porque eu não romantizo, eu sempre falo, eu não romantizo as vias de parto. E eu não falo que sempre o parto normal. Não. Eu falo que a gente tem o parto que a gente precisa, não é o parto que a gente idealiza. E eu sempre trago elas para ter esse pé no chão de falar, olha, a gente precisa alinhar as expectativas, tudo bem, eu sei que você quer um parto assim, maravilhoso, rápido, porque elas acham que o parto, né, de todo mundo vai ser rápido, mas às vezes demora, às vezes não é isso que você está pensando. Então a gente precisa alinhar essas expectativas. Agora, no hospital, que é um hospital público, a gente não tem maternidade privada aqui em Ilhéus. Na maternidade, esse é um processo que é extremamente difícil, porque às vezes as pacientes não têm nenhum tipo de informação sobre nada, nada no pré-natal. E aí elas já chegam achando que o próprio parto é uma violência. E que a gente está ali, que a gente vai
enfim, fazer com que ela sofra mais e que a dor do parto é um sofrimento, mas é uma punição. E aqui na região a gente tem muito uma cultura de que quem é rica pode pagar pelo parto sem dor, que é a cesárea, e quem é pobre merece sofrer no parto normal. E até a gente convencer de que não é bem assim e que às vezes se a gente fizer uma cesárea nesta situação, a gente pode ter desfechos muito graves, principalmente em pacientes que não têm pré-natal, que é a nossa realidade aqui na grande maioria das vezes. E, enfim, é uma situação muito delicada. Às vezes, até mesmo pacientes que fizeram pré-natal em plano de saúde, que não, que a gente sabe que as consultas de plano de saúde também duram 15 minutos, não dá tempo de A gente fala, a gente fala que é medicina fast food. Exato. Eu uso essa expressão também com as minhas pacientes. Eu falo, não dá. A gente precisa cumprir. Eles pedem um número de atendimentos, né? Você tem que cumprir ali uma quantidade de atendimentos e é impossível. É impossível. Se no SUS eu falei, quando me chamaram para vir para cá, eu falei, eu não vou atender 15 pacientes num turno, não tem condições. Eu posso atender mais turnos, mas não, eu não me submeto a isso. Porque eu não vou fazer um trabalho de qualidade e não adianta nada. Então, eu percebo muito essa falta de orientação e essa questão cultural mesmo de que o parto é sofrimento. Porque essa maternidade é nova, é uma maternidade com a iniciativa da Rede Cegonha, é uma maternidade do estado da Bahia. E ela foi construída justamente para melhorar os índices daqui da região que eram catastróficos. E estamos conseguindo a passos lentos, mas já evoluímos muito nesses 2 anos. A mentalidade também em relação ao parto tem melhorado. A gente ainda tem muita coisa para avançar, mas estamos conseguindo melhorar bastante. E essa mentalidade assim de que o parto é sofrimento, às vezes é muito complicado para a gente explicar isso na hora, né? Ela já está passando por isso. Então, até que a gente consiga a família também, né? A família é uma grande questão para a gente, porque às vezes eles acham genuinamente que a gente está fazendo essa pessoa sofrer, que ela não merece ter a dor do parto. E, enfim, é realmente complexo isso. E, em contrapartida, eu tenho muitas pacientes que desejam ter o parto normal e se preparam para isso, estudam, leem e tudo mais, e chega na hora do parto, aí o médico inventa qualquer coisa, tipo, o seu bebê tá com a cabeça deformada, está com boça, precisamos fazer uma cesárea. E elas ficam super frustradas depois, porque depois, na hora, é o que eu falo, na hora da fragilidade, elas não têm como saber se é isso mesmo, o que está acontecendo, se realmente é indicado ou não. E depois, quando elas já passaram por essa situação, que chegam em casa e vão perceber que não era aquilo tudo, que não precisava, ou tem graves complicações de uma cesárea que não precisava, é muito difícil contornar isso. Você sabe que bom é que você está mudando essa realidade, né? Pelo que eu tô vendo, até pela existência do cardiotoque agora que tem ali na maternidade. Você tocou no bosso nessa questão. Eu lembrei de um caso, até entrando um pouquinho aqui agora na questão do seguro de responsabilidade civil. Era um menino, era um médico recém-formado, ele não tinha especialidade, ele estava no PS. Ele foi processado agora há pouco. Já acabou o processo dele. Infelizmente foi improcedente, mas a reclamação era a formação do bosso, da bossa, né? Da bossa, para quem está vendo a gente, que eu estou vendo que tem advogado, enfim, tem também corretor, é aquele formato olha eu falando, a médica aqui, eu falando. Pode falar. Aquele formato que fica compridinho aqui quando fica no canal vaginal por algum tempo. Então fica ali aquele formato do canal mesmo. Até porque ali fica daquela forma, até é possível isso por causa da moleira. É feito para isso, né? Fisiologicamente super plausível a ocorrência disso. E aí a criança nasceu bem, o Apgar não foi
não foi tão bom. No começo foi 7, mas depois foi para 9, foi tudo ok. E a reclamação era eles tiraram uma foto da criança quando nasceu e estava bem acentuado, e que é normal. E aí a reclamação foi o dano estético da criança que ficou com aquele formato. Olha a vontade de se ter algum dinheiro em decorrência de um fato absurdamente comum. Exato. Então, ele entrou dizendo com aquilo foi causado pelo médico e a criança está daquela forma. É claro que esse tipo não adianta você alegar, por mais que haja a relação de consumidor aqui, pode acontecer, e geralmente acontece, inversão do ônus da prova, que quer dizer isso, que o médico que tem que comprovar que ele agiu de acordo com a literatura, porque a regra é quem processa que deve provar. Aqui, quando tem a inversão, é quem está sendo processado que tem que provar, que é o caso do médico. Então, teve perícia, porque o juiz, ele também, assim como os advogados, não entende nada de medicina. Então, ele tem que chamar um perito médico ali, que vai ser o tradutor do que aconteceu ali para a linguagem, para o juiz entender que aquilo foi certo ou foi errado. E foi bem interessante que o perito, ele falou, não entendo qual está sendo a reclamação ali, quando não só nos quesitos, ele vai responder quesitos para o juiz, para as partes, e ele faz um relatório também dele, as conclusões. E na conclusão ele fala que ele não entende o motivo do processo. E o valor não foi baixo, acho que ele pediu quase 70 mil por causa disso. Causar a movimentação do judiciário devido a algo extremamente normal de se acontecer e a criança absolutamente saudável, porque ela foi no dia da perícia e claro que foi feita fotografia, a criança estava com a cabeça normal. Enfim, e aí esse médico, ele era residente, que eu te falei, ele era do Borduque, coincidentemente, ele tinha feito seguro tão logo ele saiu da faculdade. Porque por mais que você faça tudo perfeitamente, sempre tem aquele com... Esse aqui teve uma má fé, uma intenção, enfim, não vamos julgar, às vezes ele precisava de dinheiro. E aí processou. O recém-formado, ou qualquer outro médico, ele não está ali abastecido, todo recém-formado, principalmente pela situação desse da Bossa. Ele não está preparado para dispor de valores imediatamente. Honorários do advogado, a gente está falando aqui no mínimo de 20% do valor da causa. Então aqui, vamos lá, esse foi 70 mil, 14 mil reservado para o advogado. Vai pagar ali, enfim, que parcela em 3, 4 vezes, mas tem que dispor, a pessoa que acabou de se formar. Posteriormente, o perito. O perito, a gente está falando de 10 salários mínimos. O assistente técnico dele, que é a pessoa que a gente sempre faz ali o acompanhamento, a gente anda lado a lado, nada é feito sem um assistente, a gente está falando de mais 7 salários mínimos. E isso só para se defender, para mostrar que, ok, tá tudo direitinho o que eu fiz. Estou falando nem de indenização. Então, quem vai dispor aí de mais de 60 mil, com certeza, ali no valor total? Ninguém dispõe disso. E essa assim, segurança que dá. E as pessoas têm a certeza de que o médico é milionário, né? Uhum. Então, assim, que a gente vai ter muito dinheiro para pagar a indenização. E não é isso, a gente é uma pessoa comum, a gente também tem dívidas, tem boletos, tem Rala tudo. pra caramba. Rala pra caramba, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, às vezes as famílias chegam já muito agressivas. Eu já fui ameaçada de morte 2 vezes. Uau! Que foram as 2 vezes que eu precisei de vocês, que eu liguei e falei, o que eu faço? Aí você chama a polícia agora. Aí foi um plantão noturno, inclusive, justamente por isso. O pai do bebê achava que a mulher dele estava sofrendo e a filha dele ia morrer e ele falou, eu vou te matar. Aí ele saiu e voltou. Falei, pronto, agora vai me matar mesmo. E acaba que eles não entendem que isso acaba desestabilizando a equipe, né? Então, se a gente realmente precisar fazer alguma coisa em situação de emergência, sob ameaça de morte, aí sim a gente vai colocar a vida deles em risco,
Então, eu lembro que nesse dia vocês me orientaram, liga para a polícia, faça um boletim de ocorrências agora e a gente vai dar seguimento. Acabou que teve esses dias uma audiência, ele perdeu também, a gente entrou e tudo mais, e foi muito difícil, assim, para mim, porque é o que eu falo, e é o que você, justamente o que você falou, eu faço tudo perfeito dentro do protocolo, eu escrevo de acordo com o protocolo tal, tá escrito Isso. lá, isso e isso. Oriento sobre o risco de hemorragia, infecção, retirada do útero, morte na cirurgia se a gente fizer agora. O bebê tá baixo, lesão do bebê, porque às vezes a gente vai tirar esse bebê que já tá lá na vagina quase saindo, a gente tem que puxar de volta. Então, tudo isso as pessoas não sabem. Elas acham que a cesárea é um zíper que você vai abrir, o bebê pulou para fora, você fechou o zíper e pronto. É E isso. não é bem assim, né? Então, eu tive dois casos, assim. O outro caso foi de um policial, que era o pai também, estava armado. Eu lembro disso. Eu acho que eu que falei com você, então, nesse caso. É que são tantos que eu não É, estava recordando. Tá. justamente. Ui. Um pai que estava armado, e eu falei, eu não tenho a menor condição de chegar perto dessa pessoa que está desestabilizada e armada, ameaçando a equipe. E ele mostrava a arma, não era isso? Com a mão na arma o tempo todo e oferecendo propina pra gente dentro do hospital público. E assim, foi horrível também a situação. Aí vocês me orientaram, chama a diretora, liga para a guarnição e desarmar ele e tudo mais. E a gente fez tudo isso, eu escrevi tudo em prontuário, ligo para advogado, tá, tá. Então, assim, meus alunos falam, doutor, o seu prontuário é um livro. Eu Tem que falo, ser. sim, é um livro, porque eu preciso dele, né? Às vezes, ó, Olha deu lá, uma deu. luzinha aqui. Às vezes a gente precisa dele, é a nossa única prova, não tem outro jeito. Né? A gente tem nossos colegas que estão ali com a gente, mas para a gente ter essa segurança de que a gente prestou o melhor atendimento que a gente podia, ainda mais nessas situações, né? A gente precisa de todo esse suporte. E eu falo que eu não eu durmo tranquila por pagar meu seguro, assim. Eu prefiro pagar o seguro de responsabilidade do que o do carro, por Sem exemplo. dúvida. Imagina. Você está protegendo a tua profissão, o teu ganha-pão. Muito Exatamente. diferente do carro, sim. E não, e assim, a segurança, porque a gente, é o que eu falo, eu acho que a nossa profissão tem uma responsabilidade muito grande, porque são duas ou mais vidas, né? Então, às vezes, até algum desfecho ruim que aconteceu que não dependeu de você, igual às vezes a gente tem óbitos fetais que já chegam, né, pra Sim. gente. E às vezes a gente fica ali, nossa, o que que poderia ter sido feito de diferente? Então, só de dormir tranquila, de ter essa noção de que eu estou fazendo minha parte, mas também estou resguardada caso esse tipo de situação aconteça. Porque é pela falta de. Às vezes é por má fé, mas muitas vezes eu acho que é muito pela falta de informação e pela Sim. demonização, assim, do parto, do cenário. Por isso que a gente hoje é o campeão de cesáreas no mundo e a taxa de mortalidade materna altíssima, né? Então, aí depois a gente vê os colegas quando a gente tem um desfecho adverso que a gente sabe que, poxa, poderia ter sido evitado, que a maioria das mortes maternas podem ser evitadas. É aí que eu falo, gente, se isso acontecer comigo, uma morte evitável, eu não vou conseguir dormir nunca mais na minha vida. E é muito importante a gente realmente se atualizar, saber o que você está fazendo, porque eventualidades, fatalidades acontecem, sim, a gente sabe que lidar com vidas é isso, mas o que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça é extremamente importante, né? E aqui a gente não está falando nem de medo de ser processado, é o medo de conviver com aquela impotência de ter podido fazer alguma coisa. Exatamente. É o que eu falo, eu não me importo muito com muitas coisas, assim, eu vivo uma vida muito tranquila, porque eu falo que o que me paga é a satisfação
de ver tudo dando certo e de devolver aquela mãe, aquele bebê para casa e a família ficar feliz. Hoje mesmo eu recebi um presente que eu desabei a chorar. Então, assim, elas, da paciente do SUS, ela de outra cidade, ela tá até aqui. E ela veio aqui para trazer um presente para mim, todo personalizado com a fotinha da família. Então, assim, isso é impagável, sabe? Olha, Não tem preço mesmo. E eu falo para os meus colegas que é importante a gente debater sobre isso. E é difícil eu conseguir acessar meus colegas para falar sobre isso, porque é aquela questão também, né, da medicina paternalista, assim, de que a gente já sabe tudo e que isso eu já faço há muito tempo, eu não preciso melhorar, e que o paciente que não sabe nada e que se a gente processar, obviamente ele vai perder, mas uhum, não é sobre isso, né? Imagina a gente dormir sabendo que você está ali sendo processado, você sabe que você não fez aquilo ou que não foi intencional, é enfim, mas difícil. é difícil demais, O teu muito. curso, eu sei que você dá aula. As tuas aulas versam sobre essas atualizações? Então, eu sou vou ser palestrante agora de novo num congresso internacional. E lá, esse congresso em si é um congresso que não é de sociedades médicas, ele é um congresso de obstetrícia e envolve todas as áreas que atuam na obstetrícia, do médico à doula, todo mundo que está no cenário. Tá. E esse é um congresso que eu sempre fui como aluna e agora eu sou palestrante e é Olha, muito legal isso. Além disso, eu tenho os alunos da faculdade que passam comigo no hospital. Eu não sou professora titular, já fui convidada várias vezes, mas não aceitei o convite porque eu acho que falar de obstetrícia, eu acho que é uma responsabilidade muito grande e a maioria das pessoas não vem como eu vejo. Elas às vezes passam pela cadeira de obstetrícia na faculdade para formar, porque é obrigatória, mas eu não gosto de falar para quem não quer me ouvir, quem não quer fazer a coisa certa, né? Então, assim, os alunos às vezes formam com medo de prescrever um remédio para dor de cabeça no PS para uma gestante. E eu sempre falo com eles, falo, olha, se vier para me acompanhar e for para não tratar as mulheres bem, não atender direito, não fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, nem precisa vir no meu dia, não precisa. Então, é assim, aí tem muitos que realmente vão para o plantão noturno, quando eu dou plantão noturno, acompanhar e aprender como fazer realmente obstetrícia. E agora eu estou falando mais para profissionais também, para essas questões de atualização. Amanhã eu vou dar uma aula aqui como essa, eu vou fazer uma aula 100% online, gratuita, para falar para profissionais também sobre isso, né? Sobre a importância de se atualizar e manter essa atualização, que é uma coisa que eu faço na minha vida frequentemente e quero também passar para essas pessoas essa forma, né, de trabalhar, essa visão que a gente precisa ter com os pacientes e até como uma forma de prevenir mesmo essas complicações todas, porque eu falo que quem escolhe trabalhar com obstetrícia, essa pessoa foi picada ali por algum bichinho que faz com que ela veja a chegada das vidas de uma forma diferente. Às vezes a gente acaba caindo aí junto com a maré e deixando se levar, né? Perdendo essa sensibilidade. E eu acho que nunca é tarde para recuperar. Até porque quando a gente escolhe uma área, a gente pode mudar depois, mas geralmente as pessoas não querem mudar de área, mas a gente precisa acompanhar a evolução, né? Então, antigamente, é o que eu falo, na época da minha mãe sofreu violência obstétrica nos dois partos. Ela teve episiotomia sem anestesia, nos dois ui, partos que ela teve. E assim, na época dela, isso era normal, né? Todo mundo fazia e era isso mesmo. Não tinha o que reclamar, não tinha o que fazer. Hoje não, hoje a gente já sabe, e mesmo que às vezes as informações não tenham tanta qualidade, os pacientes já têm acesso à informação. E essa é uma das causas também que leva a essas reclamações, porque elas sabem, ó, isso aqui que essa pessoa está fazendo, eu acho que não uhum. é isso não, né?
Então, para que a gente também. Existe uma frase nesse mundo paralelo da obstetrícia baseada em evidências, de que para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Então, às vezes, a gente tem nascimentos tão violentos, né, e tão desafiadores em vários aspectos, que isso impacta a vida dessas pessoas para sempre. Né? E a gente não fala só de sequelas físicas que podem acontecer, mas de sequelas emocionais também, que muitas vezes as violências que as mulheres enfrentam no parto, elas causam sequelas como se fossem violências sexuais mesmo, que precisam de tratamentos muito sérios. E a gente precisa prevenir que isso aconteça, né? Não é para acontecer mesmo. E aí é nessa parte que eu estou atuando agora. Que bonito ouvir tudo isso. É difícil a gente pegar um médico, uma médica que fala com essa emoção, com esse carinho sobre os pacientes, sobre a medicina, sobre os cuidados. Parabéns. Obrigada. Eu acho que assim é uma missão de vida mesmo, sabe? Eu levo como uma minha missão, assim. Claro que é meu trabalho, eu sempre falo com as pacientes, olha, a gente vive num mundo que tem que pagar boleto, então esse aqui é meu ganha-pão, eu preciso receber pelo meu trabalho, né? Mas eu faço assim de coração mesmo e os impactos eu vejo claramente, né? Os impactos que isso causa. Eu sou muito jovem, eu tenho 28 anos, Uau! e às vezes isso é um grande empecilho, assim, as pessoas, ó, eu tenho 28 anos e 1,5 m, 1,53 m, assim, de altura, e às vezes o povo olha assim para mim e fala, essa menina é uma criança ainda, será que Tem. sabe o que está fazendo, né? E isso é muito comum, muito, todo dia eu ouço isso. Mas a única forma que eu tenho de mostrar que eu sei é fazendo, Não né? tenha Não, dúvida. não tenho outro jeito. E eu falo que eu não tive, eu não tenho médicos na família, eu não tive ninguém assim para me Um iniciar tutor, nessa. né? Sim. Exatamente, não tive. Então foi tudo eu mesma que construía e trilhei meu caminho sozinha e hoje e esse caminho às vezes é muito solitário, porque quando a gente lida com profissionais que são mais antigos e não acompanharam essa mudança, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro plantão foi com uma pessoa que tinha 78 anos e eu com 26. Uhum. Já estou Então, imaginando. então foi um cenário assim que eu falei, gente. E quando me chamaram para vir para cá, a diretora do hospital, ela é do Ministério da Saúde hoje, e ela era antes, ela voltou agora. E aí, quando essa mulher me ligou, eu falei, gente, calma, o que está acontecendo? Ela falou, eu preciso de você, porque esse cenário aqui é muito difícil, e acaba que os jovens, quando formam, não querem voltar para o interior, né? Não querem travar essas batalhas também. Aí eu falei, olha, eu acho que, assim, essa é a minha missão e eu vou. Eu nunca tinha pisado aqui. E aí ela me chamou, isso foi em janeiro. Em abril eu já vim de mudança. E foi muito difícil. Essa pessoa no meu primeiro plantão falou: olha, foi uma ameaça também. Você fica esperta, porque você é uma forasteira e tá todo mundo aqui de olho em você. Olha que agradável. Foi ótimo, a recepção muito legal. Eu falei, olha, eu não faço nada de errado, eu não devo nada para ninguém. Então tá tudo bem, eu não tenho medo, não, porque assim, tudo que eu faço, eu estudei para isso, eu continuo estudando todos os dias e eu tenho plena segurança e certeza do que eu estou fazendo. E foi assim que hoje eu cheguei onde eu tô, né? Em 2 anos que eu tô aqui, já abri uma clínica, e assim, tenho conseguido mudar muitas vidas. Hoje, eu recebi esse presente, recebi uma outra mensagem muito linda de uma paciente falando que o impacto que eu tive na vida dela, assim, ela, sabe, descreveu e isso não tem palavras e com certeza mudou a vida dessa pessoa. Ela teve uma experiência ruim de parto anteriormente e agora ela diz que ela realmente renasceu com esse parto
E o parto faz parte da vida da mulher, né? Assim como outras coisas nos marcam profundamente, o parto é a chegada do bem mais precioso da vida dessa pessoa. E ter boas experiências e guardar essas memórias, isso é para sempre, né? Então, independente se for coisa boa ou se for coisa ruim, elas vão lembrar. Você pode falar melhor que eu, que elas descrevem detalhes. Nossa, Elas falam vírgulas do que foi falado. exatamente. Quando não gravam, tem essa também, Isso. quando não gravam. Quando não gravam. Mas eu acho que, assim, essa questão de lembrar mesmo, sabe, dos detalhes. Eu tenho 28 anos agora e minha mãe fala detalhadamente o que ela ouviu nos partos dela. Poxa, Então, isso marcou tanto que ela não esquece e deixou marcas muito profundas, assim, na vida mesmo pessoal, enfim. Então, a obstetrícia tem disso, né? É a chegada das novas vidas ao mundo, é a forma com que a gente recebe essas novas pessoas, é a forma como a gente trata essas mães que vão criar essas crianças. Então, eu tenho mães que olham, que chegam no consultório ou no meu atendimento no ambulatório e falam: eu sofri tanto, tanta violência, que eu olho para o meu filho e eu lembro de tudo que eu nossa, passei, sim. sabe? Então, assim, isso não tem mesmo como justificar, né? Ou mães que perderam seus bebês que não eram para ter perdido, né? Às vezes a gente tem casos mesmo de perdas, mas a maioria delas podem ser evitadas. E isso se banalizou muito. As pessoas viram para as mulheres e falam: não, preocupa não, depois você arruma outro, Oh, e se né? não, e se não puder engravidar, se adota, tá tranquilo, é Tá filho do mesmo tranquilo. jeito, né? Exatamente. Então, assim, elas ouvem muitas coisas que são muito marcantes, assim. E é isso, eu acho que o nosso papel como profissional da saúde é realmente levar saúde. Saúde não é só a ausência de doenças, né? É a prevenção de doenças e de agravos. E gostei muito do nosso papo hoje. Agradeço demais por você ter aceitado, dividir com a gente sua experiência e por serem profissionais maravilhosos. Assim, eu falo que eu tenho uma equipe fantástica, sabe? Ninguém trabalha sozinho. Eu falo que na obstetrícia e na vida tem uma frase muito legal que eu gosto muito, que é você quer chegar rápido, vai sozinho. Quer chegar longe, vai acompanhado. É E eu isso. sou acompanhada por muitas pessoas que me elevam, assim. E é muito bom contar com profissionais maravilhosos para me darem essa segurança também, Olha, né? E eu fico muito tranquila, porque é isso. Quando a gente precisa, eu já ligo logo e pronto, já resolve, né, as coisas. E as que ótimo. orientações são sempre muito pertinentes, assim, e pensando mesmo na nossa segurança, porque isso é segurança física até. É o que eu falei com esse dia da pessoa que estava armada. Eu falei, gente, ele está sob fortes emoções. O filho dele está nascendo. Se ele saca essa arma, eu só preciso de um tiro para morrer. Eu não quero isso. Então, assim, de forma alguma, né? E isso também a gente tem que ter uma consciência e um preparo espiritual e emocional muito grande para não deixar isso afetar a assistência, né? Isso. Você sabe que você falou que você ganhou um presente hoje, que você ficou muito feliz, emocionada, e eu ganhei um presente aqui, ouvindo tudo isso que você mencionou da nossa equipe, que de fato é sensacional. E a gente brinca entre nós, mas é a verdade que vocês atendem no pronto-socorro e a gente é o pronto-socorro dos médicos. Nossa, Quando exatamente, totalmente, não tenho dúvidas. E eu tenho vários pronto-socorros. Eu falo que assim, o médico, a nossa formação que faz isso, né? A formação médica é muito cruel em despersonalizar a gente. dura Então, demais. dura demais. E assim, às vezes a gente tem que se formar, a residência é um processo degradante. E aí a gente às vezes acaba se formando sem o mínimo de humanidade mesmo. E é muito. Isso eu falo que eu preciso de muitas pessoas para me ajudar a manter esse alinhamento assim de condutas, né? E é muito difícil a gente ver isso com os colegas.
Então acaba que não, eu dou conta, eu sei tudo, porque a gente foi ensinado assim. Sem descanso, muitas horas de plantão, se submetendo a isso, né, a trabalhos degradantes, a agendas superlotadas. Então, realmente não dá para você prestar uma boa assistência se a gente se submete a esse tipo de coisa. Quando eu saí da residência, na residência eu trabalhava 100 horas por semana, assim, né? Porque tem que dar plantão fora, enfim, eu trabalhava muito e eu saí da residência e vim para cá. O cenário era tão caótico que eu cheguei a dar 96 horas de plantão no mês. Toda semana eu fazia 96 horas de plantão. Porque eu Nossa. tinha medo de ir para casa e alguém morrer. Eu falava, não, se eu sair daqui, o que, que vai acontecer? E aí eu fiquei muitas horas, e aí meu marido chegou um dia e falou, Tainá, se você continuar desse jeito, você vai adoecer e você não vai cuidar de ninguém, então para. Você precisa descansar também. Então, isso é importante, né? A gente falar sobre nossas vulnerabilidades, porque a gente não é Deus. E a gente não tem, não sabe tudo, e a gente sim precisa se colocar nesse lugar de aprendiz. É isso. Muito obrigada novamente, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigada mesmo e até mais, até Até, as próximas. com Dividiremos certeza. aí muitas coisas ainda. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão. Beijos.